comia uma sopinha e voltava. E a minha mãe, você tá grávida? Eu falei, não, acho que eu tô, mas eu só vou fazer o teste quando o César chegar. Ela, não, você tem que fazer o teste agora. Não sei o quê. Eu falei, não, só vou fazer o teste quando o César chegar. Daí eu fiquei lá enrolando, enrolando, enrolando. Daí no fim, daí eles foram embora um dia, lá e depois a gente ia pra Las Vegas, um congresso de ortopedia que ele tinha. Daí fiz o teste, tava grávida, ó, feliz, tá, não sei o que, ótimo. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da saúde para, de alguma forma, a gente tentar humanizar a saúde, trazendo sempre as cabeçadas dessas celebridades, apesar de sempre trazerem aqui medalhas e conquistas, e eu tenho que ficar de inconveniente, de mala, fazendo com que eles contem das suas derrotas, que é onde a gente cresce. Hoje, uma super endocrinologista, doutora Carolina Janowski, médica endocrinologista, como tinha falado, passagens internacionais pela Europa e pelos Estados Unidos, doutorado pela escola, médica pesquisadora voluntária do grupo ELSA, depois ela vai me corrigir se eu estiver falando errado, tá? Professora de pós-endócrino da escola também, e mais importante de tudo, casada, mãe de 3, e ainda fiquei sabendo que existe um pequeno de 4 patas. Fala, doutora Carol, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E vamos aí, vamos conversar. Prazer é nosso, Carol. Obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade. E tem filho de 4 patas mesmo? Tenho, recente, 8 meses, o É Ed. mesmo? Tem. Mas isso, Ela é isso é o muito quê? fácil. Isso é uma imposição familiar ou você que inventou, teu Não, pior marido que que eu que inventou? quis. Não, pior que eu que quis. Daí eu falei com as crianças e eles animaram, daí veio. Pô, perguntar se macaco é banana, né? Poxa vida, É. né? Tá, me conta uma coisa, Carol, da onde vem a facilidade das línguas? Vi que você aqui é você é quase poliglota ou você é poliglota? Me conte aí. Bati mais de 3 e poliglota, né? É uma coisa que eu sempre gostei, assim, quando a gente era pequena, né, eu tenho uma irmã e um irmão, e quando eu tinha uns 4, 5 anos, meu pai, que é médico, neurologista, foi fazer um pós-doc nos Estados Unidos, então eu morei lá por 1 ano e meio, 2 anos, e na época meio que tá começando a alfabetização, tá, então eu fui meio que alfabetizada em inglês e português ao mesmo tempo, igual tem essas escolas bilíngues hoje em dia, né, mas aí eu voltei, a gente voltou para o Brasil, eu fui para uma escola brasileira mesmo, mas fiquei sempre fazendo inglês fora e eu tenho mais facilidade, assim, de entender, de pegar a língua e tal. Lógico que essas línguas mais, né, parecidas com a nossa. E aí daí eu fui sempre fazendo inglês, né, até muito cedo, já prestei as provas lá de Cambridge, tudo. E aí depois, na escola, quando eu já estava no colegial, começou o espanhol meio que quase obrigatório, foi meio que o teste na época que eu estava. E quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer francês, porque eu achava que francês era lindo, que era uma língua maravilhosa, né? E aí, de extra, assim, eu fazia medicina, né, na escola, e 2 vezes por semana eu fazia aliança francesa, comecei a fazer aliança francesa. E era super legal, assim, mas era muito rígido, sabe? Aquelas coisas de tudo sempre igual, tal. Eu achei que não estava aprendendo muito. Eu descobri que tem uma escola de línguas na USP. Não sei se Uhum. vocês sabem, na cidade universitária, algumas faculdades, a ECA, Não a de sabia. administração, eles têm um centro de aprendizagem de línguas. E o curso é maravilhoso, assim, é super prático, não sei o quê. E tinha de sábado, que era quando não tinha aula. Então eu fiquei fazendo 4 anos de francês de sábado de manhã. Eu parei na época do internato, que daí já tinha plantão, tudo, mas eu amava, assim. Ah, E aí peraí, foi dica sempre é bom. Isso daí é o quê? Prova gratuita? Não, é Tem um curso curso, pago? não, lá o curso para quem não é da USP é pago, você paga full, para quem é da USP fez faculdade lá tudo, você ganha um desconto, mas é um curso, você entra, né, chama CAAV, alguma coisa assim, depois eu até passo para você, mas é um curso que tem todas as línguas, assim, tem alemão, tem italiano, francês, espanhol, inglês, e é bem mais em conta do que essas grandes escolas, né, de língua que tem já conhecidas, e eu achei que era muito melhor de ensino, assim, sabe? Que tinha a parte prática, tem um pessoal meio que da cidade que se faz trabalho em grupo e tal. Foi super legal, assim, a experiência lá. Pô, Carol, você tá acabando com o nosso patrocínio aqui da cultura inglesa, poxa vida. Ah,
Não, mas cultura inglesa, eu fiz cultura inglesa. Todos esses Não, tô campos, tudo brincando, foi tô pela brincando. cultura. Não tem patrocínio, não. Tem patrocínio, não. Patrocínio nós. Se vocês quiserem, pode patrocinar o cara. É, se quiser cultura inglesa, ela foi ótima. Mas daí foi isso, daí no fim, daí quando eu fui, né, fiz faculdade, fiz residência, quando eu estava na endócrino, eu fui fazer um estágio fora, na Itália. E lá na Itália, em Pisa, que é um dos maiores centros de câncer de tireoide, né, da Europa. E lá eles não falam inglês, né? Então, eu falei, gente, vou chegar lá, não vou entender direito. Eu comecei a fazer italiano com uma professora particular, que o pessoal da própria endócrino lá me indicou, porque tinha bastante gente que já tinha ido para a Itália e tal, então bastante gente conhecia. E eu tô fazendo aula até hoje, faz 13 anos que eu faço aula com a Sandra, ela é minha amiga, minha paciente, a gente faz uma vez por semana, a gente faz conversação. E no fim foi ótimo, porque daí agora o meu marido conseguiu a cidadania italiana, eu já prestei a prova, já é tranquila, né? Porque é uma prova, para quem fala italiano já é uma prova mais simples, né? E vai indo nessa, né? Mas tentei fazer holandês no ano passado, naquele Duolingo lá, naqueles coisas, mas daí era muito difícil, um sotaque muito estranho tem que ser com alguém, não pode ser com a máquina. Putz, esse exemplo do teu marido aí, eu tenho cidadania italiana. E uma vez eu fui parado eu falo nada de italiano. Uma vez eu fui parado num aeroporto nos Estados Unidos e o guardinha tinha família italiana e entrou Uhum. numa de querer falar italiano comigo, assim, super simpático. Quando ele viu que eu não falava nada, cara, ele ficou indignado, assim, tipo, como Daí é que que você ele tem passaporte italiano? Putz, querido, que quase te constrangedor. prendeu. É, mas eu falei pro César que ele fez um pouco de aula, mas ele não fala assim super. Eu falo, gente, e eu sou a única que não tenho César, ainda. você tem que fazer, César. Eu tô falando aqui eu tenho o mesmo problema que você, eu só tô aqui apontando o dedo pra você. Mas assim, pô, foi muito constrangedor. Meu Deus do É, céu. não, e aí eu falei assim, a única que fala italiano é quem não tem o passaporte ainda. Aí quando vocês passaram que eles iam usar para ver, eu falei, pode ir lá, vocês vão ter que me chamar para ser a tradutora, mesmo eu vou passar junto com os europeuzinhos. Mas Tá, é, outra coisa emblemática aqui da tua história como é que foi aí mudar de time depois de tantos anos de escola? Conta aí essa jornada aí. não, a primeira, assim, hospital universitário é diferente do HC, né? Do hospital das clínicas é uma coisa mais pesada. Mas eu sou, quem me conhece assim sabe que eu sou escola até morrer, tracatrá. A minha irmã é da USP, né? Então eu tenho uma Ah, irmã tua um ano irmã mais da USP? nova que eu, que é formada na USP, agora ela mora nos Estados Unidos. Mas era, sim, algumas brigas em casa de defender um ou outro e tal. E aí, mas daí depois que você acaba, né, a residência, tudo, você vê que no mercado de trabalho tá todo mundo junto, tal, não sei o quê. E acabou que quando eu quis fazer o pós-doc, porque eu quero seguir carreira acadêmica, né, sempre quis tal, na escola não tinha espaço. Então, eu até meio que fui pedir autorização lá pro titular, falei, ó, me convidaram para fazer o pós-doc lá, eu vou, mas eu volto, eu só tô indo para fazer o meu currículo, porque aqui não vai ter espaço, nananã. Ele, tá bom. Daí quando eu voltei, eu falei assim, eu falei, né, que eu ia voltar agora, não sei o quê. Dele, não, tá bom, tá bom. Mas Não, foi, peraí. O teu pai é escola. E aí, como é que era meu como é que era esse pai almoço familiar aí? é pior. O meu pai é formado em Ah, Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, e veio para a escola depois. Então, meio que na escola ele era de fora, assim. Eu era escola, e minha irmã era da USP. Mas a minha irmã, esse negócio é mais de quem é da Atlética, assim, né? Que fica nas aham. intermédias. A minha irmã era mais sus, assim, ela até jogava, mas ela não era tão atletiqueira assim. Eu era, porque o Atlético é do lado do meu consultório, é pertinho da minha casa, tal. O dela era um pouco mais longe. Então, isso daí foi. Eu frequentei mais, assim, né? A Atlética da escola. E aí Mas não tinha conflito no almoço de domingo, não. difícil ter muito Tinha, tá almoço bom, já nessa respondeu. época. Já respondeu, já ouvi. Tá bom. É, Eu não vou nem perguntar quem vai entrar ganhava. Pode ficar nesse tranquilo. Não, Roneta, não. Muita polêmica para falar do Tony. polêmica, polêmica Não, familiar. vamos pular, não, vamos pular. Mas, chegando nessa história do familiar, recordar é viver. Como é que era. Qual é a visão que você tinha da tua infância? Hoje, olhando para trás, teus pais eram presentes, ausentes, tua irmã, você se matava com ela.
Fala um pouquinho aí da vida de vocês nesse É, início a gente, de assim, meu história. pai sempre trabalhou muito, né? Minha mãe, ela, quando eles se conheceram, ela trabalhava, né? E estava fazendo faculdade fez serviço social. Uhum, Mas no fim ela nunca trabalhou com isso. Então ela, quando eles casaram, ela ficou meio que cuidando da gente, assim. E isso é engraçado porque, assim, o meu ídolo era meu pai, assim, né? Que meu pai saía para trabalhar, ele usava branco ainda, né? Na época, tal, achava o máximo. Tanto é que com 10 anos eu decidi que ia ser médica e ia ser médica. Ponto. Não conheço mais nenhuma outra profissão. Você vai falar, o que que faz o cara que mexe no mercado financeiro? Não sei. O que que é advogado? Como que... Não sei. Era medicina e ponto. Não tinha outro lugar, porque eu acho que era, sei lá, era uma idolatria, assim. E a minha mãe era aquela que, ela não trabalha. Hoje em dia, que eu tenho três filhos, eu falo, gente, assim, não, meu pai nunca seria o que ele é se não tivesse a minha mãe do lado, porque é a parte da casa que é o grande problema, assim, é o que eu falo, eu vou pro consultório para descansar. Quando eu falo, nossa, tá cansada, né? Ficou pensando, eu falei, não, eu tô aqui descansando, porque aqui é o que eu sei fazer, aqui não tem nada de surpresa, assim, é tudo, né, meio controlado. Em casa é aquela confusão. E minha mãe deu conta também de três, porque sou eu, minha irmã, que é um ano mais nova, e tem um irmão que é 7 anos mais novo, que é mais temporão. Tanto é que ele não morou nos Estados Unidos quando a gente era pequenininho, não tinha nascido ainda. E assim, eu lembro, meu pai sempre, né, se esforçava para participar das coisas, tal. Não lembro de ir em festa, assim, não, não era uma família super calorosa, assim, a gente é mais uhum. sério, assim. Mas a minha mãe era super presente, super participativa, super protetora. Então a gente teve uma vida bem tranquila porque ela dava conta de tudo, assim, até hoje. Qualquer coisa que eu preciso, eu ligo para ela, ela já resolve. Minha irmã que tá morando nos Estados Unidos agora, tá com três filhos lá também. Lá é raiz, né? Falo que eu sou Nutella aqui com babá, né? E lá ela é vida raiz, tá fazendo a residência de novo para poder atuar lá. E também liga para minha mãe vai, meu pai vai, estão super ajudando. Então, isso eu acho que foi, sim, foi uma infância boa. A gente, no começo, até uns 10 11 anos, a gente morava em casa, então tinha quintal, tudo, apesar de ser aqui em São Paulo, né? Mas foi uma infância legal porque tinha isso. Tinha a minha mãe, que sempre cuidando da gente, e meu pai, que era o ídolo, porque ele, nossa, fazia essa profissão, que eu achava lindo, tal, não sei o quê. E gostava, né? Ele parecia gostar do que ele estava fazendo, né? Ele demonstrava que ele gostava e os pacientes amavam ele. A minha mãe falava que era Deus no céu, meu pai na terra, assim. O pessoal era outro jeito de medicina do que hoje em dia, assim. Era Natal, um monte de presente, não sei o quê, né? Porque realmente ele era... E é aquela coisa que você comentou, acho que ele atendia muito convênio, mas ele é aquele médico super humano, assim, que conversa, que tem paciência, que ouve. Então, ele sempre teve muito sucesso nessa parte de consultório porque ele tinha paciência, né? Que no fundo é isso que a gente tem que ter quando a gente está fazendo consultório. Você fica um pouquinho mais acelerado para o paciente falar logo ou ir embora logo, não vai dar certo, né? Então, acho que, Ah, era outro resumidamente, momento, né, Carol? Poxa, essa é, questão do convênio e do privado, né? Ele viveu uma época em que a gente tinha uma remuneração melhor, né? Apesar de ser uma remuneração um pouco mais baixa que ainda do que o privado, mas dava para ter um. é. Precisava ter um volume maior, mas dava, né? Meu pai é especialista em sono, né? Então, ele foi um dos Uhum. primeiros aqui no Brasil. Ele fez o pós-doc dele lá em Memphis no sono. E quando a gente voltou, ele tinha o aparelho de polissonografia, né? Eletro e tal. E a polissono na época era um monte de folha, não sei se você chegou a ver, que tinha que numerar. Não tinha no Nunca computador, vi. né? Uhum. Era tipo um blocão assim de folha grudada que você ia passando e ia numerando, 2, 4, 6, 8, para ele saber ler e falar onde que tava, né? Tá. E daí ele punha eu e minha irmã para fazer os números. A gente lembra até hoje que a gente ficava, dois, daí escrevia rápido, assim, sabe? A gente começava a escrever super rápido, porque de tanto que a gente ia virando a página e Uhum. escrevendo. Então, desde pequena a gente também já participava e gostava, assim. Então, era uma coisa muito que hoje em dia, quando eu leio muito coisa de criação de criança e tal, que esse negócio de participar é super importante, né? Então, por mais que a gente queira proteger as crianças, tal, não sei o quê, eles têm que se sentir parte da família, né? A gente fica muito, não, deixa que eu faço, mas eles gostam de participar, de pôr a mesa, de não sei o quê. E naquela época era numerar as folhas da Poli. Ah, faz muita diferença, né? Concordo totalmente com você. É, Isso eu acho que é uma diferença muito grande que a gente tem latina, né, e principalmente no Brasil, para um modelo norte-americano, né, de você gerar sim, responsabilidade, né, e dar mais autonomia para a criança, né? sim. Faz todo sentido para mim. Eu acho que a questão de livros e escola.
tua mãe aí que controlava mais isso, exigia boas notas de vocês, de leitura, ou você sempre foi meio que fácil nesse sentido, porque você estudava mesmo? Eu sempre gostei, minha irmã também. O meu irmão, ele é de humanas, né? Ele é o único não médico da família. A gente brinca que ele era o único que o meu pai queria que fosse médico, era um menino, mas ele não foi, ele é publicitário. Mas sempre foi bom aluno também. Mas a gente sempre gostou, minha mãe nunca precisou ficar sentada para fazer lição com a gente e tal, tanto é que eu não tenho esse hábito aqui em Hábito. casa. Ele chega com a lição de casa, ele faz e eu nem olho, assim, porque cada um tem que saber o que faz, tem que ter o mínimo de responsabilidade. E ela falava muito que, assim, a gente não arrumava cama, né? A minha Uhum. cama, eu não arrumava. Ela, vocês não fazem nada em casa, a única coisa que vocês têm que fazer é tirar boa nota. E aí a gente levava super a sério, porque a gente tirava super boa nota. Então, até o primário, né? Hoje a gente já tá quinto ano do fundamental, eu fiz no Poridomos, que é uma escola super tranquila, tinha um bosque, era lindo, assim, e tal. E aí, quando eu falei que eu queria medicina, eu fui pro Bandeirantes. Mas foi uma exigência do É teu uma pai? escola. Não foi uma exigência, não, eles, assim, não tinha isso na minha época. Tipo, se eles falavam que eu tinha que ir, eu ia, eu não discutia isso. Eu ia, eles queriam uma escola mais forte para Não, passar em mas medicina. foi um direcionamento deles. Quando você falou que queria, porque queria fazer medicina, eles falaram: se você ficar aqui, pode ser que não dê Você não vai, certo, poxa. daí eles falaram, daí eu ia para o Porto Seguro ou ia para o Bandeirantes. E o Bandeirantes na época era o que mais, né, passava no vestibular, tal, Aprovava. Uhum. provava tudo. Então eu fui para lá e entrei já na quinta série, né, que é o sexto ano hoje em dia. Mas eu gosto de estudar, assim, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e tal. Então, para mim, foi meio, era mais fácil, assim, eu não precisava ficar me matando de estudar, mas Não, e você eu fica depois aprendia direto, você fica Bandeirantes inteiro, né? Entra aqui e Bandeirantes sai. inteiro. É o Quando você vai terceiro pra colegial. faculdade. É. E só que eu acho que a gente, e minha irmã também, né? A gente tem uma metodologia de estudo, talvez ela tenha pego de mim, porque eu era mais velha, né? Mas eu tenho uma metodologia de estudo de anotar, eu só consigo estudar anotando, né? Então, tem até um livro que chama How to Take Good Notes, que eu li recente, e eu falei, gente, eu já fazia isso aí em 1990, porque eu sempre anotava. Tanto é que no colegial, quando eu fui prestar, né, quando a gente entrou no colegial para prestar para medicina, desde o primeiro colegial eu tenho um resumo de todas as aulas, umas fichinhas, assim, que tá na casa da minha mãe ainda até hoje, dois armarinhos de fichinha com toda a matéria, e daí eu só revia depois e completava alguma coisa, tá? Então, como eu gostava de estudar e eu era organizada, então nunca teve tanta dificuldade para mim. Mas aí chegou no terceirão, né, que tinha, imagina, eu era a primeira aluna do Bandeirantes, desde a quinta série até o terceiro colegial, assim, da biológica, assim, eu era assim, a Carol já entrou, né, a Carol vai passar na FUVEST, primeiro lugar, tal, não sei o quê. Aí no meu ano separou a FUVEST, a escola saiu da FUVEST e ficou USP Ribeirão e Santa Casa. E eu era a primeira dos simulados, eu sabia a prova de trás para frente e tal, mas na hora do vestibular me deu um branco, que assim, parecia que eu nunca tinha tido uma aula de química na vida, assim. Eu zerei química e física na primeira fase da FUVEST, zerei, sei lá, acertei dois no chute. A sorte é que eu era boa das humanas, eu gostava de Uhum. história, geografia, português, eu ia super bem e tal, mas física e química, assim, zerei. Tanto é Negação. que passei na. Não, foi bizarro. Passei fui para a segunda fase. Eu tinha passado no primeiro colegial no treineiro. Então, assim, todo mundo tava com uma super expectativa. E chegou na hora, eu não sei o que que me deu um branco mesmo. E aí, na segunda fase, eu também, física, fui super mal, tal, mas fui bem na redação, né? Passei na Santa Casa, que era meio que a terceira opção na época, né? Mas eu falei, gente, eu não fiz meus pais pagarem 7 anos de Bandeirantes para eu fazer uma faculdade particular na minha cabeça, né? Hoje em dia eu teria feito tranquilo, porque a faculdade é excelente, mas eu falava, não, não posso, não pode fazer isso, assim. E aí ia ter a prova da escola, que era o primeiro ano que ia ter a prova da escola sozinha. Tipo, nunca tinha tido uma prova dessa. Eu falei, não vou passar, né? Se eu não passei na FUVEST, que eu tô treinando faz 3 anos, eu vou passar nessa. Daí eu fui desencanada. Eu falei, chegar lá, eu zerar a prova. Daí eu Melhor fui coisa do super mundo. bem. Não, assim, eu gabaritei português, inglês. A primeira fase eu gabaritei tudo. Daí no geografia, história, química, essas coisas foi mais ou menos. Mas eu passei na primeira, assim, eu nem acreditava, né? E só que no Band era muito assim, você tem que ser da USP, você tem que ser da USP, porque na USP você é muito bom, nananana. E então, quando você passa na escola, você fala, putz, né? Será? E meu pai era da escola, né? Mas eu falava, mas aí quando eu cheguei lá e. Ah, então você queria era ir para USP. Agora você É, está contando as verdades aqui. não, lá todo mundo queria ir para a USP.
E aí, e a gente já visitava, né, a faculdade, e eles falavam, não, porque nós somos os melhores, porque não sei o que, eles falavam, nossa, eu sou essa, né, sou a melhor também, então. Daí, no fim, mas assim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, foi eu ter passado na Isso é muito escola, legal, né? porque, é um ambiente super diferente, assim, assim, pessoa, não entrou ninguém do meu ano do Bandeirantes lá, quem entrou direto entrou na USP, né, e tipo, umas 5 pessoas, 7, mas foi muito legal porque no colégio, hoje em dia é bullying, né? Naquela época era, eu era nerd, é CDF, não sei o quê. E eu sei, eu tenho esses dentões, né? Que hoje em dia é super na moda colocar os dentes, né? Mas na época eu era dentuça, né? Tá, aquela caraca, aquela assim, nerds, não sei o quê. Então foi uma época muito sofrida pra mim, assim, a escola. E daí, quando eu entrei, parece que, tipo, sabe quando fecha um ciclo e começa um totalmente diferente e super bom e tal. Então, acho que fiz várias amigas que tenho até hoje e tal. Então, foi muito legal. E aí, no fim da faculdade, eu conheci meu marido, né, que era meu calouro. E meus amigos falam que eu dei trote violento nele, porque daí eu fiz ele casar comigo. Mas, no fim, deu tudo certo e eu continuei lá. E a gente se apaixona pela escola, né? Então, é essa segunda Ah, casa mas que eu. é legal o que você está trazendo, né? Dessa história aí da frustração de você não ter entrado no que você estava almejando inicialmente, né? Que acaba Sim. que até para as pessoas que te conhecem há muito tempo, obviamente que não teus amigos íntimos, mas quem te conhece há muito tempo tem a tua imagem de sempre se dar bem em todas as provas e ótimas notas. Teoricamente Pois não é. existe frustração, né? Não, mas foi um negócio assim que, porque eu falei, gente, como que, né? Foi um negócio psicológico mesmo, de branco assim. Tanto é que depois, né? Hoje em dia que eu, né, leio um monte de coisa a respeito, tal. Eu sei que eu sou uma pessoa mais ansiosa nessas fases, tal, mas eu aprendi muita coisa de respiração, de não sei o quê. Então, quando eu fui defender o doutorado, faz uma respiração para ficar mais calma, tipo, organiza o Uhum. pensamento, assim. E na época, não, né? Imagina, você é adolescente, você. E eu era muito assim, eu era a certinha, né? Eu fazia tudo Não, e vamos direitinho. lá. E- Aí é até meio que polêmico, né? Mas isso é uma coisa que eu acho legal do momento que a gente fala tanto do bullying, mas hoje tem você dá espaço para esse pensamento, por exemplo, de mindfulness, pensamento de você ter tranquilidade, de você ter ansiedade. Porque no passado não existia bullying, mas também isso daí era frescura. Então, cara, Sim. ô, não enche meu saco, pô. Vai lá, faz a prova, senta a bunda aí, estuda. Não, mas você sabe que na época, até minha mãe, ela chamou, vinha uma massagista fazer shiatsu em mim, que Pô, era uma legal. frescura. Mas pensando bem, era uma coisa super legal, porque Super. tinha umas amigas, né, que eram psicólogas, e tal, que Pô, tua indicaram, mãe é porque divisão, hein? minha mãe é ótima. E ela é a mais médica da família. Ela é a única que não é médica, mas é a mais médica da família. E aí eu fazia shiatsu. E uma vez por semana, a mulher, eu lembro do cheirinho lá que ela punha, lá do incenso, não sei o que, fazia, e dava uma relaxada, assim, porque a minha tensão é toda no pescoço, assim. Mas mesmo assim, na hora, não sei o que que houve. Sei que eu, assim, eu não era, química e física já não eram as matérias que eu era melhor, assim, eu achava muito difícil. Ótica, acho que eu não fiz oftalmo de tanto trauma que eu tinha de ótica, porque eu falei, meu Deus do céu, eu não, que essa lente faz assim. E a gente aprende no primeiro colegial, que é o pior ano, eu acho, né, da escola. E aí já era difícil pra mim. Daí quando chega no vestibular com as pegadinhas, tudo, sei lá, primeira questão já vi que não sabia fazer branco, deu um branco e não conseguia fazer nada. Mas foi legal, porque. E é engraçado, porque todo mundo falava que a escola era a segunda opção, né? Nas intermédias, o grito de guerra é a Sim, segunda sim. opção e tal. E no nosso ano virou a primeira também, porque ficou igual para igual. Só que como separou da FUVEST, um monte de gente que prestou Poli, Sanfrana, não, os bons alunos, prestaram medicina na escola só para falar que passava em medicina. Entendi. Porque tinha aquele negócio de, ai, Sim, não, sim, é sim. bom, passa em medicina. Ah, eu passei também, só não quis fazer. Então, na época, eram acho que 126 ou 127 por vaga. Por isso que eu fui lá e falei, gente, a FUVEST era, sei lá, 80, 70 por vaga. E a escola era 127. Eu falei, não vou passar nunca, não passei na outra, né? Então, no fim, isso de ter ido com uma expectativa mais baixa, assim, eu fui mais tranquila e consegui fazer. Foi fazendo com calma, tal, foi super tranquilo. Tá, esse teu novo mundo aí que se abre aí de escola, em que momento aí que aparece escolha de especialidade? Por que que você não vai
se embrear aí no, na arte do sono, pô. Pois é. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer neurocirurgia. Porque, lógico, todo Faz nerd quer fazer sentido. Uhum. cirurgia. Porque era mais Também. difícil. Porque não sei o quê. Mas daí, porque meu pai era neuro e eu achava que Uhum. tinha que ser cirurgião para ser médico, porque só ficava atendendo, né? Mas aí quando eu entrei, eu tenho um tio que é vascular, que fez bastante, fazia muito transplante de rim. Primeiro mês, assim, ele me chamou para assistir um transplante. A primeira cirurgia que eu assisti, eu quase desmaiei. Eu tenho síncope Entendi. vasovagal, tal. Falei, putz, não é para mim. Daí eu entrei na liga da cirurgia plástica. Falei, não, vou fazer uma mais light, né? Vou fazer cirurgia plástica. Também, na língua do boi ali, eu dava um ponto perfeito, tal, não sei o quê. Chegava na pessoa, via alguma coisa de sangue, eu ficava muito tempo em pé, pá, passava mal. Eu falei, putz, vou ter que ir pra clínica, né? E daí eu ia fazer neuro na minha cabeça, meu pai já tem um consultório, então eu vou fazer o neuro. Só que neuro é uma especialidade que, assim, tem uns diagnósticos brilhantes, mas não tem tanto tratamento. Pelo menos na época não tinha tanto tratamento, assim, moderno. Então, Uhum. era aquela coisa, esclerose múltipla não tem muito o que fazer, ela não tem muito o que fazer. Aqueles diagnósticos, né, legais. Eu falei, não, eu quero alguma coisa que... E quando a gente passa, no quarto ano, a gente passa para aprender a fisiologia, assim, mais aplicada à doença, Uhum. e daí eu amei endócrino, assim. Daí a fisiologia eu já amei. Daí no quinto e sexto ano, agora é no quarto, mas no quinto ano que a gente passava nos ambulatórios. E o ambulatório da endócrino é um dos que é mais bem organizados, assim, lá da escola. Então, eles dividem direitinho por subespecialidade. Daí tem o professor e o pós-graduando que dão aula. Tem um livrinho com caso clínico. Era um negócio super organizado. Então, já bateu comigo, porque eu também sou super organizada. Eu gosto de estar tudo em ordem. E aí eu decidi fazer e comecei a fazer. Daí, na época, eu tinha feito PIBIC já na vascular, né? Que é Uhum. aquela iniciação científica. Eu tinha feito um no sono, com diabetes, tipo 1 até, que é meu estudo mais citado, que é de apneia do sono em paciente magro com diabetes tipo 1, que tem uma disfunção neuropática, na verdade, né? E aí daí quando eu resolvi fazer endócrino, fazer geral mesmo, eu fiz trabalho com a doutora Maria Tereza Nella, que era chefe da endócrino na época e tal, e resolvi prestar. Só que eram 2 anos de clínica e mais 2 anos de endócrino. Daí eu prestei clínica, passei Desanimou e... disso? Hã? Não, eu Desanimou amei... disso? Não, 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 eu mas amei. pera aí, o prévio. Quando você escolheu endócrino, beleza, maravilha. Aí, tipo, putz, tem que fazer 5 anos. Teve dar uma repensada, não. Nunca Não, te incomodou. não, nunca me incomodou. Eu achava que, assim, na faculdade a gente passa pelo PS e tal, mas como tem muito residente, o aluno quase não faz nada, né? Então, assim, Uhum. aprender a atender mesmo, eu aprendi na residência, né? E eu gostava, no primeiro ano até me balancei de fazer nefro, assim. Nefro era, os residentes, nossa, todo mundo super inteligente, sabia um monte de coisa, né? Mas daí era muito triste as doenças e tal, eu falei, não quero. Daí eu foquei na endócrino, né? Sempre fiz trabalho junto com o pessoal lá, tal. Fiz no R2 de clínica, teve não sei se você soube, que o pessoal de Ribeirão Preto fez um transplante de célula-tronco autólogo para curar o diabetes tipo 1. Não sabia. Teve um estudo, eles publicaram no Aham. JAMA na época, foi um estudo super revolucionário. Eles faziam como se fosse um transplante de medula óssea, Uhum. um Uhum. paciente recém-diagnosticado com diabetes tipo 1 e dava um reset no sistema Sim. imunológico da criança, e aí meio que curava. E ficava curado por um tempo, assim. Teve paciente que ficou mais de 5 anos, tal, sem ter recidiva, tal. Só que teve toda uma implicação ética, porque era um transplante de medula óssea, deixava a pessoa imunossuprimida, tal. E eu fui para Ribeirão, para ficar com essa equipe lá um tempo. Fiquei um mês lá no meu opcional de clínica, vendo esses casos, vendo como que era, que foi super legal, assim. Porque eu pensava em fazer diabetes. Eu tinha feito esse trabalho do sono, o chefe do diabetes conhecia Uhum. já, tal. Então eu fui fazendo tudo em diabetes. Aí quando eu entrei na endócrino, o chefe da residência era o Dr. João Roberto Sá, que ele era do diabetes. E ele falando, assim, o que vocês gostam? Eu falei assim, eu gosto de diabetes, tal. Ele, não, mas você tem que estar aberta para ver todas as outras subs, para ver o que você gosta mesmo, tal, não sei o quê, porque endócrino não é tudo, né? Eu falei, tá bom. Nisso, eu gosto de pesquisa. A área da tireoide é a que mais tinha pesquisa, assim, pesquisadores conhecidos. A Janete Cerutti, que é uma bióloga geneticista, assim, que faz só pesquisa de genética de câncer de tireoide, reconhecida mundialmente e tal. Dr. Rui Maciel também, que é um super nome e tal.
Eu falei, ah, eu vou fazer tireoide, porque eu quero ficar nessa área de pesquisa. Se eu for fazer área acadêmica, é aqui que eu vou ter mais chance de ter trabalho, né? Publicar e tal. Daí eu da residência, quando eu acabei, eu falei para eles que eu queria, né, continuar na vida acadêmica e tal. E tava, na época tinha um mestrado acadêmico, um mestrado, uma coisa lá que fazia durante a residência. Daí eles falaram, ah, cara, não vale a pena, vai atrapalhar a sua residência, não sei o quê, mas quando você acabar, você vai para doutorado direto. Eu falei, ah, tá bom. Daí quando eu acabei, eles me aprovaram para doutorado direto, deu uma bela enrolada, porque quando você está fazendo a pós-graduação, você é a mão de obra escrava, né? Você fica ali, fica ali, fica ali. Então foi assim, nos meus planos metódicos carolinísticos, né? Eu era 2 anos, nananana, era sempre Mas assim, peraí, né? teu marido já apareceu aí? Meu marido tinha aparecido na residência. É, eu conheci quando eu estava no sexto ano e ele no quinto, mas no finalzinho. E foi uma coisa super nerds, porque a minha turma não tinha feito um curso de primeiro socorro, um curso meio básico, assim, que tinha que ter no currículo para residência. E Tá. eu era representante de turma, assim. E o César era o presidente da Liga do Trauma. E tinha que ser com a Liga do Trauma. Daí eu fui falar com ele, bonitinho, tá? Mas que era meu Ah, não, calor. ó, você está tendo a oportunidade de falar a história de verdade. Fala que você constituiu tudo isso, que você criou essa Eu desculpa, foi criei. atrás do César, Pois entendeu? é, então. Daí eu falei assim: não, vou organizar, vou lá falar com ele e tal. Eu tinha visto ele na internet, sei lá, mas eu tinha maior preconceito com jovens. Porque eu falava, ah, esse menino não quer nada da vida e tal. Daí eu falei assim: ah, imagina, um menino. Daí eu falei: não, mas bonitinho, calor e tal, não sei. E isso, meus amigos ficavam me zoando, que era calor, que é calor bom. Né? Daí eu falei com ele disso e passei a lista do nome das pessoas que ele tinha que fazer ele tinha que fazer só um certificado de uma aula que a gente teve. Era você e mais duas amigas suas. Não, toda a turma. Só que o engraçado foi que eu coloquei o meio que apelido das pessoas. Então, daí quando chegaram os certificados, ele também não sabia o nome, daí tinha assim, um menino da minha turma chamava Botia. Daí assim, Botia? Tipo, não era Botia, o nome dele era apelido. Falei, meu Deus do céu. Daí ele falou, não, eu tava muito nervoso quando você pediu pra eu fazer o negócio pra você, eu nem reparei que tava o nome errado. Daí, daí no fim, fez isso, aí acabou, eu me formei e tal, não sei o quê. Daí no ano seguinte, tem alguma coisa com oftalmo também. Eu fui operar minha miopia. Eu Uhum. operei a miopia nas férias, um olho, daí o outro olho eu fui operar, tipo, uma semana antes de começar a residência. E no primeiro dia da residência, Ficou eu tava bom? com a lente, foi PRK. Voltou depois. Então não Como vou os nem te perguntar quem fez. Tá bom, segue. segue. Mas daí, não, um médico super bom, tal, não sei o quê. Só que daí, aquela tigrada que, já que eu sou médica, vamos virar tigre mesmo, né? Sortearam para ser o primeiro plantão do PS e eu caí, porque como eu já era de lá, tava falando, ah, você fica no PS? Eu falei, ah, tá bom. Só que eu, na minha ilusão que eu ia dormir no PS, eu liguei pro médico e falei, olha, eu vou ficar de plantão hoje, então não sei o quê, eu tô com a lente. Como a gente pode fazer para tirar, né? Ele, não, não, vai no banheiro e lava a mão bem, então não sei o quê, e puxa a lente. Tranquilo, não vai dar nada. Nossa, pra quê? Fui no banheiro, quando eu puxei a lente, fez uma úlcera de córnea em mim, que foi a maior dor que eu já senti na minha vida, assim. E é E eu mesmo. lacrimejava, eu lacrimejava, eu lacrimejava. Daí nisso eu saí, daí eu comecei a ligar, porque eu falei, meu, eu vou ter que, eu no meio da, imagina, primeiro dia da residência, a louca já tendo que sair pra ir lá no hospital. Daí eu liguei pra ele e falei, ó, tá doendo muito, tal, não sei o que, dele, não, você vai ter que vir aqui. Nisso o César me viu chorando. Chorando não, lacrimejando. Ele tava subindo, daí ele conta que ele ficou esperando, que não sei quem tava falando comigo, daí quando o cara saiu, ele chegou e veio falar comigo, nossa, o que que foi, né, achando que tinha acontecido. Eu falei, não, nada, eu fui tirar a lente do meu olho, eu acho que eu tô com uma úlcera de córnea. Ele, nossa, tá, não sei o quê. Eu falei, não, tô indo no oftalmo, tá, não sei o quê. Daí nisso eu fui, não falei mais, aí depois a gente começou a conversar, tá, não sei o quê, e acabamos namorando, noivando, casando em 2 anos, assim. E ninguém acreditava, porque, imagina, a gente fez a faculdade inteira juntos, a gente nunca tinha se falado, e daí, de repente, do nada, mas é assim, tem que estar na hora certa, no lugar certo, tudo tinha que acontecer. Mas foi engraçado porque ele chegou, né, ele brinca, ele fala assim, meu, agora que eu vou ganhar, ela ali chorando, deve estar triste por alguma coisa, terminou com alguém, nanana. Eu falei, não, 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 é que meu olho tá um buraco. Com a úlcera aqui, super romântico. Não, eu tive que passar colírio com um anestésico, que é até meio proibido, né, passar anestésico no olho, mas era uma dor que não conseguia abrir o olho. Mas no fim deu tudo certo. Fiquei ainda uns 2 anos sem nada, mas depois foi voltando aos pouquinhos. Mas, Eu né, assim, tinha tenho, eu tenho um 2 graus. episódio desse de úlcera muito bizarro. Eu tava na Disney, no Magic Kingdom, passando.
meus filhos, do lado daqueles carrinhos, acho que nem temos aquele carrinho, de repente vem um corpo estranho no meu olho. Tô andando assim, pof, bate. Não, eu tive que fazer atendimento também. Fiquei com uma úlcerazinha, fiz lá uma ceratite significante. E aí É, tive que botar uma lente de contato. Hoje, meus amigos me sacaneiam, mas muitas vezes eu viajo com uma lente de contato terapêutica aí, meio que de band-aid. Vai que. né? Daria para usar um óculos, né, para evitar, mas, mas Ah, eu tenho eu. grau, eu tenho grau. Hoje é só de velho, só. Só uso por causa da É, leitura, mas o longe, nunca não, eu precisei. tenho 1,25, mas eu me incomodo muito de longe. Então, eu ou tô de lente quando eu saio, ou tô de óculos. Mas é pouquinho, mas eu me incomodo, não gosto de ficar. De perto É, mas ainda um não e tem vinte ainda 1,25 1,25 vai ser perfeito pra você ver pra perto, Carol. 1,25 nos dois? dos dois. Putz, então é lente num olho, outro olho sem lente, vai ficar lindo, multifocal. É, Vai ver pra é. perto e pra longe. Pois é, para Vai perto ainda voar não quando tô te precisando, mas incomodar. já já, já Ih, vai já. voar quando te incomodar. Tá, me fala uma coisa. Aí você faz então essa história toda na escola. Casamento é no final da clínica, né? O É, casamento. esse do R3, comecinho do Tá, mas e R3. aí? Aí já tô pensando já em meio que grana e estruturação de consultório. Você, durante todo esse período de clínica, mora com teus pais. Moro com meus pais. E dava um monte de plantão. Eu Tá, era plantão e bolsa. plantão bolsa da residência Tá, plantão e pra quê? eu casar, né? Eu tava namorando, eu tinha que casar, né? Não, mas o plantão era para pagar o casamento? Como é que Pagar o funcionou casamento isso? e para depois a gente ter estrutura para continuar. Porque, assim, a gente casou, não foi pai e mãe pagando nada, a gente que bancou tudo, assim. Tá. Então, foi um casamento pequeno, a gente fez um casamento de dia num lugar que era meu sonho casar, ali no Morumbi e tal, que era uma casa da fazenda e tal. Hoje em dia é aquela churrascada que eles compraram lá e estão fazendo lá. E aí a gente casou numa capelinha linda lá do lado, Acabou com o teu romantismo do teu romantismo, sonho. mas era lindo antes. Não, é bonita ainda hoje, a casa é bonita. Mas aí a gente fez um casamento super low profile, assim. Tanto é que eu não convidei o pessoal da endócrino, assim, os chefes da endócrino, né, pra ir. Porque não tinha lugar, não tinha como a gente pagar, né, pra tanta gente. E o lugar era pequeno, assim, cabia 150 pessoas. Então a gente fez um casamento super low profile, daí a gente foi morar num apartamentinho micro, assim, do lado da escola. Micro, sim, 60 metros quadrados não é tão micro, mas pra época, eu morava com meus pais num apartamento super grande e tal. Foi meio assim, mas sabe quando você tá feliz de estar ali? Então, eu falei, vamos. E quando a gente ficou noivo, o César falou pra mim, você falou, eu sei que vocês acham que eu Ele sou um fica na moleque. escola também? Ele fez residência de cirurgia, de ortopedia, daí ele fez traumatologia do esporte, Mas na depois escola? na escola, tudo na escola. Ah, tá. Então vocês continuam esse tempo todo aí Na de escola, é. E era bom porque morando. como Ah, dava eu perguntei porque você plantão, falou que o apartamento era do lado, né? Por isso que eu perguntei. pulada na Pedro de Toledo. E o vermelhinho que a gente chamava. Todo mundo recém-formado, assim, recém-casado ia morar lá. Daí depois a gente mudou para um outro lá perto, daí foi crescendo, tal, não sei o quê. Daí Vocês quando não eu. largam o osso, né? Vocês ficam Ah, sempre né, meu naquilo consultório é ali. lá, na Pedro de Toledo, é. Eu não consigo desvincular. Tanto é que na residência no R3 de endócrino, eu que era sobre aviso da enfermaria, porque eu morava na frente do hospital quase, então qualquer coisa que precisava eu que estava lá. Mas daí quando, né, veio, eu fiz o doutorado, tal, não sei o quê, daí no meio do doutorado quase desisti também, porque cara que enrolação e não falava que tema que tinha que ser, eu propunha um tema, falava, não é a linha de pesquisa nossa, não sei o quê, não sei o quê. Daí um dia eu cheguei e falei assim, olha, eu não vou mais fazer o doutorado, porque assim, eu ficava no ambulatório, eu só não trabalhava lá, só não ficava lá de segunda. Todos os outros dias eu ficava lá de graça, porque eu não ganhava bolsa, porque eu trabalhava na segunda fora. Não tem como. Tá, falei com a minha orientadora, tal, dela, ai, Carol, mas o que que você sugere? Então, eu falei assim, olha, a gente tem que dividir esses ambulatórios, eu não posso vir em todos os ambulatórios, porque nunca mais, não entrava mais pós-graduando para fazer pós-graduação, porque você exigia que a pessoa ficasse 80% do tempo dela se dedicando a pós lá nos ambulatórios, ou no laboratório, sei lá, e não podia ganhar bolsa porque nem bolsa nem era nada, mas assim, você trabalhava um dia fora, você já não podia ganhar bolsa. Eu falei, ó, tem que mudar isso, tal, não sei o quê. Daí eu conversei lá com eles, tal, deles, não, então tá, então você escolhe um dia para vir e os outros residentes, cada pós-graduando escolhe um dia para vir e vamos deixar mais leve.
Daí isso começou a voltar a gente a fazer pós-graduação lá, que foi super bom, assim. E hoje em dia é bem mais light do que era naquela época. E aí eu dava plantão, ele me chamava de noturnista do Diadema, porque eu praticamente dormia todas as noites lá, antes quando eu tava recém-casada e tal, pra gente conseguir se bancar, tudo. Eu gosto de viajar, a gente gosta e tal. Então, só que nisso, daí quando o César formou, né, acabou a ortopedia é outra dinâmica, né? Porque Uhum, né, o plantão paga mais, o procedimento paga mais, tal. E a gente, quando eu acabei a residência, eu entrei muito rápido no Einstein para trabalhar no check-up, que era um lugar que todo mundo queria trabalhar, tal, porque pagava razoavelmente bem, e era um trabalho tranquilo. E o Cé entrou muito rápido no PS da ortopedia do Einstein. Então, tipo, ele entrou junto com os caras que era sexto ano dele, assim. Então, uhum, a gente teve essa oportunidade, daí tava abrindo a residência no Einstein, ele virou preceptor lá, então teve esse vínculo também meio acadêmico, que isso é super bom também de dar aula e tal. E a gente cresceu nessa parte profissional muito rápido, né? Assim, até financeira, tudo, com ele e tal. Só que por outro lado, né, já que a gente tá falando em frustrações, a gente não teve oportunidade de ficar muito tempo fora. Que era uma coisa que eu pensava em fazer, tipo um doutorado de sanduíche, alguma coisa desse tipo. Só que quando chegou a oportunidade, a gente estava muito bem empregado aqui. Daí falou, uhum, meu, eu não vou abrir mão do negócio que a gente sempre quis aqui para ir para fora agora. Daí eu fiz esses mini cursos, fiquei um mês lá na Itália, que eu fiz esse curso lá em Pisa, né, essa fellow, né, que uhum. eles falam. Fiquei em Nova York, no Memorial, fiquei nesse em Ribeirão Preto do transplante. Então eu fui fazendo mini cursos, assim, mini fellows, que me fez ter contato E aí com você esses. ia sozinha. Eu ia sozinha, Uhum, sozinha. Meus pais acompanhavam às vezes, né? Então, em Pisa eles foram no final, ficaram comigo lá na última semana, me deram um maior trabalho, que meu pai passou mal, foi parar no hospital lá, e não sabiam falar italiano, e eu tendo que falar italiano com os médicos lá, uma confusão. E daí no Memória, quando eu fiquei em Nova York, quando eu fui para Nova York, que foi 2015, eu já estava começando a pensar em engravidar, né? A tentar. Só que eu não sabia que eu tava grávida, né? Quando eu tava indo. Só que daí eu falei assim, ó, mãe, pai, a gente tá pensando em engravidar esse ano, tal, não sei o quê. Eu vou ficar em Nova York 3 semanas sozinhas e o César só vai poder ir na última, porque depois a gente vai para um congresso dele lá. Vocês não querem ir comigo? Daí meu pai já tava aposentado, minha mãe também. Ah, tá bom, a gente fica lá com você. Daí a gente ficou, alugou um apartamentinho, tá, não sei o quê. E nisso eu comecei a ter enjoo. Enjoo, ter enjoo. Assim, eu tava preparada, mas eu não sabia que eu estava realmente grávida. E no hospital, eles não comiam, assim, eles não tinham almoço, eles começavam de manhã, ficavam uhum. com café tomando até a noite, sei lá o que que ele fazia, que ele não comia. Aí no segundo dia, e era na onco, né, que eu fiquei, porque era de câncer de tireoide. Tinha aquelas balinhas, sabe, da químio. Eu ficava comendo aquela balinha. Eu falei, gente, eu vou passar mal. Daí no dia seguinte eu falei, olha, professor, desculpa, mas lá no Brasil a gente tá acostumado a almoçar e tal. Então você pode, por favor, eu posso, por favor, sair pra almoçar em algum lugar? Daí tinha um lugar perto que tinha sopa e salada, que tava super frio na época, era março, abril, mas tava nevando ainda. Daí eu ia lá, sempre comia uma sopinha e voltava. E a minha mãe, você tá grávida? Eu falei, não, acho que eu tô, mas eu só vou fazer o teste quando o César chegar. Ela, não, você tem que fazer o teste agora. Não sei o quê. Eu falei, não, só vou fazer o teste quando o César chegar. Daí eu fiquei lá enrolando, enrolando, enrolando. Daí no fim, daí eles foram embora um dia, no dia seguinte o César chegou pra gente ficar a última, eu fiquei os últimos dias lá e depois a gente ia pra Las Vegas, num congresso de ortopedia que ele tinha. Daí fiz o teste, tava grávida, ó, feliz, tá, não sei o que, ótimo. Daí um enjoo, daí a gente foi pra Las Vegas. Lá, podia fumar dentro dos hotéis, né? Aquele cheiro, assim, foi terrível. Eu acordava, eu tinha que sair correndo pra pegar alguma coisa pra comer, senão eu ia morrer de enjoo lá. E eu fiquei enjoando até 5 meses, quase. Porque eu só parei de enjoar no dia que o Vitinho mexeu na barriga, porque eu acho que era uma prova que eu tava grávida, assim. E daí, no fim, daí eu voltei, né? Descobri que tava, né? Tudo certo, né? E foi engraçado, porque a primeira pessoa que soube que eu tava grávida foi um garçom de um restaurante que a gente foi jantar lá no dia dele, me deu uma sobremesa, tal, não sei o quê. A gente tinha acabado de fazer o teste. E aí, no ano passado, a gente foi para Nova York com as crianças e a gente foi no restaurante de novo. Mas o cara não tava lá. Mas a gente falou pro gerente lá, você não sabe, a gente veio aqui e tal, não sei o quê. E daí já tava com ele e com as duas, com as meninas também. Mas foi super legal, porque eu falei, gente, você vem fazer um estágio, daí você descobre que tá grávida, Não, não sei o quê. e aí, desde esse momento, você obviamente que nunca mais voltou para Las Vegas. Nunca mais, não. Não é um lugar que eu gosto.
Não deu, não deu. Eu tenho uma amiga que ama. Ela, ai, Carol, porque tem uns shows. Não sei o que. Eu falei, olha, eu não tenho boas recordações e não dá. Porque pra passar, tipo, do hotel pro shopping, vai, que era o lugar que eu ia passear, você tinha que passar pelo cassino. E era um cheiro de cigarro, um negócio assim. Nem não grávida, eu não gosto de cheiro de cigarro, incomoda, assim, até um pouco de enjoo, mas grávida era um negócio que qualquer cheirinho estranho. E é engraçado que do menino eu tive isso. Eu não falo que menina que dá mais enjoo. As meninas foram gêmeas e eu não tive enjoo assim. Um jogo bem fraquinho. Mas o Vitinho, nossa, judiou de mim, coitado. Era. E essa história de heroína e supermulher de várias jornadas e trabalho. Não vou entrar nem nas jornadas agora. O que eu queria saber é como é que foi esse teu momento de tipo, quero engravidar na balança de tipo, putz, não vou conseguir continuar progredindo profissionalmente, academicamente. Pesou isso? Como é que foi isso na tua cabeça? É, pesou. Eu era workaholic total, né? Eu era noturnista do Diadema. Mas eu sempre quis ser mãe. Não, não era um sonho, assim, nossa, se eu não for mãe, eu vou morrer. Não, não era. Eu sempre quis ser médica antes. Mas aí, quando eu engravidei, a gente decidiu, tal, então eu tive essa conversa lá, eu tive o Vitor no meio do doutorado, porque não acabava o doutorado nunca. Eu falei, olha, o meu tempo tá passando, eu vou ter que engravidar. Daí eu fiz, e até o doutor Rui brinca, que ele fala, nossa, foi a gravidez mais plena, porque o Vitor nasceu em novembro, final de setembro, e ele era enorme, ele é enorme ainda, mas ele nasceu com quase 4 quilos, então minha barriga era enorme, e ele era pélvico, então ele era sentado, minha barriga era gigante, assim. E eu fui dar uma aula lá na disciplina, e eu ficava sabe, respirando assim. E ele fala, nossa, mas você tá super bem, quanto tempo você tá? Não sei o que, né? Eles falam que eu era boa parideira. Eu falei, não, não sou boa parideira. Foi só um momento. Porque eu ficava na primeira vez falando, não, não é doença, não, eu vou fazer minha vida normal, tá, não sei o quê. E quando ele nasceu, foi assim, foi um negócio bizarro, assim, que me transformou, acho que tem aquela transformação cerebral mesmo. Tem mulher que não tem, mas o meu foi até assustador, porque eu não tinha esse negócio super maternal, né? Eu era Uhum. a médica que resolvia, eu era o meu pai, eu não era minha mãe, né? Então, quando eu virei mãe, que eu vi aquele bebê que eu que fiz ele crescer dentro de mim, né? Foi uma mudança de paradigma, assim, na minha vida. E eu fiquei naquela dúvida, porque eu falei, putz, eu trabalhava no Einstein nessa época, e a minha chefe lá queria que eu assumisse o lugar dela. Então, ela pediu para eu fazer um MBA, para eu poder fazer Ah, essa você parte fez por de. causa disso? Fiz por causa disso. Só que eu fiz o MBA em 2016. O primeiro dia do Uhum. MBA, meu filho estava fazendo 3 meses. E eu falei, não, eu vou ter que ir, porque é a oportunidade, pô, não imagina, você é a Exato. administradora no Einstein, vou fazer, tal, não sei o quê. Eu cheguei na aula, tinha que se apresentar, né? Imagina, 3 meses pós-parto, se apresentar, e eu tinha deixado o menino em casa com a babá, que tinha acabado de começar. Comecei a chorar, ai, por que eu tô aqui? Mas meu filho acabou de nascer. Não sei o quê. Daí as outras mulheres que eram mãe, não, calma, vai dar tudo certo, não sei o quê, não sei o quê. E assim, era do lado de cá, porque eu fiz o MBA na escola mesmo, né? Mas chorava, não sei o que. Daí eu falei, gente, não, não é isso, né? E aí o check-up era super tranquilo, só que tinha horário, era das 7 à 1. Então, esse horarinho das 7, esse comecinho do dia, o César que ficava, né, na época. E quando tava com ele, até que tudo bem. Porque eu acho que quando tá com alguém da família, é tranquilo, então deixar com a avó. Porque eu tinha muita dó, muito peso na consciência de deixar com a babá. Aí ela era ótima, maravilhosa. Só que eu me sentia muito mal. Daí quando o César começou a trabalhar mais também, de ter consultório, de ter que entrar mais cedo e tal, não sei o que, e ficou aquele conflito de, então eu tinha que deixar ele quando ele entrou na escolinha, eu tinha que deixar ele no almoço para conseguir buscar depois do Einstein e tal. Eu falei, quer saber? Não, não é isso que eu quero. Daí não rolou o negócio da administração lá, porque a chefe não saiu, não sei o quê. Eu falei, tô fora, eu não gosto dessa parte administrativa. Mas você fez o MBA ou não? Fiz, Você acabei o concluiu? Você não MBA. parou no meio, não? Não, o TCC do MBA é parte da minha tese de doutorado. Então, eu terminei, fiz, né? Eu Não, começo e termino. não, você conseguiu transformar aquilo em algo útil para tua vida. Sim, sim. Daí, assim, eu comecei a ver essa coisa de marketing médico, tinha aula de marketing lá. É, tive uma oportunidade de entrar num Não, projeto, tipo, peraí, isso aqui eu queria te perguntar. Você que pensou no Missão, Visão e Valores do teu site ou foi alguém que te recomendou? Ficou legal. não, eu pensei, eu que pensei, porque todos os sites a gente aprende isso lá, né? E daí eu Não, tinha, ficou porque legal, no ficou legal. Einstein,
No Einstein eu tinha muito. Eu fazia essa parte administrativa meio em off, assim, então eu participei muito quando começaram a criar as clínicas Einstein, sabe, de atendimento. Tinha muita pesquisa de coisa nos Estados Unidos que eu ajudava lá, minha chefe a fazer e tal. Tanto é que o meu consultório, a mesa, na pandemia a gente reformou. Eu fiz uma mesa que não é entre eu e o paciente, assim, entre mim e o paciente, ele é uma mesa de lado. Então Pô, que fica tipo uma legal. sala de estar, assim. E era uma coisa que o Einstein estava querendo fazer, de humanização e tal. Sim, Tanto é que todo mundo que entra lá fala, nossa, que diferente, tal, não sei o quê, porque não fica aquela coisa professoral ali, sabe? sim, Fica um sim, sim. negócio meio de igual para igual. Então, eu acho que eu aproveitei essa parte, assim, do MBA, aproveitei uma parte que eu estudei bastante coisa do DataSUS lá, que foi a coisa do meu doutorado, que eu coloquei também, mas que até me ajudou a finalizar, porque precisava de dois trabalhos, dois papers, né? Um eu tinha, o outro a gente não achava o tema, daí eu falei assim, ó, eu tô fazendo esse TCC, tá pronto, podemos usar? Então podemos, daí deu certo. Mas foi Acaso bom, não existe. não é? Mas foi sofrido, porque assim, tinha uma quarta-feira por mês, era o dia inteiro que eu ficava lá. E daí um dia eu cheguei e o Vitor não quis vir no meu colo, queria ficar com a babá. E minha Nossa, é mãe, morte. e a minha mãe, né, super psicologia Ela ótima, tava? tava junto e ele tava com a babá. Daí eu fui pegar e ele não quis sair da babá. Ele prefere a Pri, não sei o que. Nossa senhora, daí eu falei, não, não vou chorar. Entrei no banheiro, falei, eu vou tomar banho. Fui no banheiro, chorei, 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 chorei. Daí saí, daí depois ele veio, lógico, né, porque a babá foi embora. Daí no dia seguinte no Ice eu cheguei, eu falei, ai, chorando lá pra minha amiga. O meu filho não quis ficar comigo, tanto que... Ela, Carol, pensa assim, se ele tá gostando da babá é que ela não trata ele mal. Porque hoje em dia tem tanta Verdade. babá que trata mal, tal, não sei o que. Então pensa pelo lado bom. Eu falei, é verdade, né? Então eu vou pensar assim. Daí, né, depois ele não teve mais isso, né? Que ele é super grudado em mim. Mas, nossa, eu fiquei acabada, acabada. E, Psicologia materna foi demais, né? nossa Mas senhora. Não, a minha mãe, eu falo que a minha mãe era do engole o choro. Tipo, você vai falando, ai, é zero puxa. bullying, né? É. Eu falei, então, mas não dá, mas no fim deu certo. No fim deu tudo certo. Verdade, verdade. Outro Mas, ponto, Carol, tuas referências aí, que você foi buscar lá na Itália e nos Estados Unidos, o que que você vê e viu de diferencial? As pessoas mesmo faziam a diferença, o serviço fazia diferença, por causa das pessoas chegava mais caso, o que que valeu a pena para você? então, na Itália, eu fiquei um pouco surpresa, assim, porque é um grupo muito forte dessa área, né? A doutora Rossella Elisei é papa, assim. Ela é muito boa, lógico, mas vendo o atendimento nosso aqui no Brasil, os professores aqui e ela lá, eu acho aqui bem melhor. Então lá tinha a mulher que fazia a punção, ela gritava com os pacientes, não dava ele deitar, sabe? Fazia Uhum. tudo meio aquele jeitão italianão de filme, Sim, assim. sim. Era tipo isso, só que é a Pisa, né? Não é que a gente tava em Nápoles, que é aquela coisa louca. Eu fiquei surpresa de um lado meio, não negativo, mas de ficar achando que lá ia ser, nossa, mil maravilhas, e não é. Mas é a referência. Então, tinha um hotel do lado do hospital para as pessoas que vinham de outras regiões ficarem lá, porque lá era a referência de câncer de tireoide. Então, tem muito. E aí você vê como que tem o preconceito com o brasileiro, né? Nessa área de pesquisa, porque elas publicam loucamente e tal, não sei o quê. É um ambulatório organizado, lógico. Mas o nosso é tão bom quanto, mas você não chega nem aos pés de publicação de reconhecimento, assim. Mas por quê? Não Então, aceita? não aceitam. Uhum. Você manda em revista 1000 vezes. Se colocar um nominho estrangeiro no meio, eles até aceitam. Tanto é que a minha tese, esse trabalho que eu fiz no MBA com o doutorado, era um trabalho de ver os custos do diagnóstico e tratamento do câncer de tireoide aqui no Brasil. Eu Uhum. peguei os dados do DataSUS e tal. Ficou super legal, porque viu que gasta muito mais do que precisaria. Porque fica fazendo ultrassom em todo mundo que não precisa, né? E a gente submeteu para um monte de revista legal, assim, internacional, não aceitaram, a gente acabou publicando no Arquivos Brasileiros, que foi ótimo também. Recentemente, publicaram um só de São Paulo, que era com um Vaccarella, que é um italiano que faz essa parte também de overdiagnosis, tal, de câncer de tireoide, conseguiram publicar numa revistona, o pessoal de Barretos. Então, assim, você põe o nome de alguém forte, os caras conseguem. Então, complicado. Mas aí o Memorial, que foi nos Estados Unidos, lá em Nova York, era um centro de onco com essas drogas novas para câncer de tireoide. Daí foi o oposto, assim, porque lá é
top do top, assim, tudo que é droga que existe tem protocolo, tem estudo, tem não sei o que o paciente tá indo, não tá respondendo, eles trocam para o outro, é uma coisa tão automática, assim, e que a gente não tem aqui, né? Aqui eu participei do Não, mas estudo. lá também o que você está trazendo de diferencial era o clinical trial, né? Tipo, Sim, tinha grana envolvida por causa da droga. graníssima, grana, muita grana lá, então eles têm um acesso que aqui a gente não tem. E aí, né, com a vida tal, por coincidência, um cara super importante da Novartis morou aqui no meu prédio, tal, uma época a gente ficou bem amiga, na época da pandemia, porque a esposa dele ficou bem minha amiga, porque tinha criança da mesma idade e tal, e ele tá falando que as grandes indústrias, assim, não gostam de investir muito no Brasil, porque demora muito, né? A Anvisa demora muito para liberar, não sei o quê, tem muita regra que nos outros países não tem. Então, a gente tem essa defasagem aqui que está tentando, né, ultrapassar, mas foi uma coisa que eu senti muita diferença, porque lá era assim, não tá respondendo a esse, troca para esse, então faz não sei o quê, não sei o quê. Então, é tudo muito dinâmico. Aqui, para a gente conseguir um remédio, é tempão, aí se judicializar, assim, não sei o que lá, assim, não sei o que lá. Então, é E bem complicado. você, essas tuas duas oportunidades internacionais, você teve auxílio de mentores para conectar, para arrumar estágio, ou você que correu atrás? Não, essas duas eu tive. O de Ribeirão foi com o Dr. Sérgio Dib, que era do diabetes, né? Que conversou lá com o Dr. Júlio Voltarelli, que era o chefe na época, até já falecido, que ele era imuno. O da Rossella, a minha orientadora do doutorado fez o doutorado dela lá, então ela conhecia Uhum. e me indicaram. E o da Onco, na verdade, eles tinham contato com o endócrino, que faz câncer de tireoide, mas eu queria ficar nessa parte das drogas, né, que era uma coisa nova. Uhum, uhum. Então a gente falou com o Michael Tuttle, que é esse. Ele vive vindo aqui para o Brasil, ele adora o Brasil. Muita brasileira vai fazer estágio lá, né? Muito brasileiro. E aí ele falou com o Dr. Alan Ho, que era o oncologista de cabeça e pescoço que fazia esses trials. Então eu fiquei com ele, eu passava no ambulatório até do Tuttle, mas eu fiquei mais na onco do que na endócrino mesmo. Entendi. E consultório, como é que você estrutura aí? Você acaba que faz muito essa tua jornada acadêmica, Uhum, que infelizmente é uma insanidade, mas a gente tem uma péssima remuneração, é um negócio que não dá para entender que a gente tem no Brasil. é. E aí você tem que se estruturar e tem que ganhar dinheiro no consultório. Você para de dar plantão, né? Parei. Parei quando o Vitor nasceu. Eu dava plantão. Tá. Quando eu entrei no Einstein, eu já parei de dar um pouco de plantão. Eu dava um plantão no próprio Einstein, que era de ficar na ressonância lá de médica, tipo do Uhum. atendimento, assim. Mas que não era, não virava à noite, era só até as 10 da noite, assim. Mas aí eu parei, ficava só de dia. Mas o consultório, assim, como meu pai é médico, o consultório dele é ali na Pedro de Toledo, lá da escola. Então eu sempre atendi no consultório dele, né? Assim, parte de endócrino, mas no consultório ali particular. Teve uma época que a gente conseguiu cadastrar no Bradesco e não sei se pode falar, não se pode, né? No Pode, pode. Bradesco que era Pode falar o que você um quiser. convênio, que tinha muito paciente, assim. Mas não vai falar mal, pô, que você vai me arrumar Não, problema. não, não, para mim foi ótimo, porque, ó, não pagava super bem, mas eu atendi muita gente, assim, então foi uma época que o consultório deu uma bombada, assim, mas depois eles começaram a descadastrar, né, várias clínicas, porque eram só indo para centros maiores, e daí voltou para ser mais particular. O César ainda continuou um tempo, mas voltou para ser mais particular, daí eu ficava indo, A porque César quando eu atende com você? atende, a gente atende no mesmo consultório, sim, duas salas, né? Mas a gente tinha, eu tenho o conjunto dos meus pais, daí, que é o 81, 82, daí a gente comprou o 83 nós dois juntos, e a gente juntou as salas. Então a gente fica com três conjuntos agora atendendo. Só que o 2 e o 3 a gente reformou tudo na pandemia, que foi quando a gente resolveu mudar o estilo, assim, do consultório. Uhum. Mas é E agora só que eu. vocês dois, ou vocês fazem multidisciplinar? Não, só nós dois por enquanto. Ele tem dois ortopedistas amigos, assim, que atendem, um de mão, um de pé. E tem um assistente dele de joelho que às vezes vai atender lá também. Mas não é uma coisa tão organizada como clínica, assim. A minha sou só eu, de endócrino sou só eu mesmo, né? Até tô pensando em ampliar aí Uhum. para os horários que eu não vou, né? Porque tem dia que fica vago lá, né? Tipo, de sexta-feira eu não vou. Tenho que fazer as coisas aqui, daí eu não vou. Então, fica assim. Mas é um lugar super bom, porque como eu quero ficar na escola, né? Vou ficar, estou ficando e pretendo ficar perto. Então, se eu quiser atender mais tarde, alguma coisa assim, o consultório é meu, dá para me organizar bem, assim. Mas atualmente eu faço segunda, terça o dia inteiro no consultório e quarta e quinta à tarde.
E aí, de quarta e quinta de manhã, eu vou para a escola no ambulatório. E aí, às 4 da tarde, as crianças saem da escola, que elas ficam no integral. Uhum. 4h10 eu busco e daí fico de mãe turista. Levo pra não sei E onde. o que que é esse grupo lá que tinha esse negócio do teu trabalho da USP? É Elsa, né? O Elsa Brasil. O Elsa é um trabalho, é o estudo longitudinal da saúde do adulto. É como se fosse um em um mês assim do Tá. americano brasileiro. Então, eles Uhum. avaliam 15.105 pacientes do Brasil inteiro. E Mas é aí, adulto, servidores públicos. não é mulher, não. Não, adultos. Tá. Servidores públicos de 35 a 70 anos. Só que eles começaram em 2008, então já tem 16 anos de acompanhamento. A cada 4 anos eles fazem uma bateria de exames, questionário, né? Então, assim, tudo que tem de dar. A princípio era um negócio para avaliar risco cardiovascular, né? Porque o Uhum. chefe, né? Os dois chefes são clínicos e ele é cardiologista, que é o doutor Paulo Lotufo, que é lá da USP, e a doutora Isabela Bensenhor, que é a esposa dele, que também é de lá. Só que assim, é um banco de dados gigantesco. Então, que ela vai nos congressos, ela fala, não, por Surreal. favor, alguém vem fazer trabalho aqui, porque é tanto dado que não tem nem gente para fazer trabalho, assim. E é super sério, o pessoal, assim, é dedicado à pesquisa mesmo, assim, ele tem um monte de verba, lógico, para fazer e tal, mas é engraçado, porque você manda, eu faço trabalho, mando para ela revisar, para dar uma enrolada, ela já devolve no dia, assim, então não dá nem para enrolar. Mas foi ótimo, porque daí você aprende a agilizar também, né? Porque ali tem que estar, eles têm verba, eles têm que cumprir meta, tal, então tem que ter tudo isso. Mas foi bem legal, assim, é uma experiência super legal. Eu fiz o pós-doc lá, sem bolsa Ah, também, mas e deve conseguir publicar, né? Pô, muito. pô, os caras têm um Em número revista boa, absurdo, né? é, em revista boa, assim. E tanto é que daí isso aí que deu uma tinta aí no meu currículo porque, de publicação, porque na escola eu consegui publicar até o meu do doutorado foi publicada numa revista super legal, europeia. O Papa lá de Pisa fez um editorial sobre o trabalho, foi super legal. Mas é difícil, né? Porque o trabalho clínico de você ver o paciente, não sei o quê, pedir o termo de consentimento, que dá muito trabalho, né? Às vezes não Muito sabe. trabalho. Tá? Putz. Lá já tem o banco, já tem o N que você precisa para qualquer coisa, tal. E não tem nenhum endócrino lá, né? Não tinha, pelo menos. Então eu fiquei Hum. tudo de tireoide, eu que fazia, eu que entrava. Daí, quando eu acabei o pós-doc que eu fiz lá, esse Pô, pós-doc normal, Nzinho bom, hein? é, não, bizarro, e umas coisas assim que é impressionante, assim. Tem eco de todo mundo, tem função tiroidiana de todo mundo, tem o anti-TPO de todo mundo, então é uma coisa master, assim. Não tem como comparar com nada. E a professora é um amor de pessoa, assim, sabe? Uma pessoa do bem, assim, a professora Isabela, é um amor, muito boa tecnicamente, muito boa como professora mesmo, sabe? Como ajudando. Tanto é que eu descobri que eu tava grávida de gêmeos, eu tava fazendo o pós-doc lá, né? Daí eu fui falar pra ela, e não tem jeito, a gente fica com vergonha, né? Ai, eu tô grávida, não sei o quê. Eu nem ia, eu ia só nas reuniões, eu não ficava indo pra atender nada, porque eu não sou contratada lá, né? Ai, não, imagina, Carol, não sei o quê. Foi super legal, assim, comigo, tal. Mandou roupinha quando as meninas nasceram. Ah, fofa. E foi muito legal isso, porque, né, você acha que a pessoa nossa, tá longe, num pedestal, tal, não sei o quê, mas é Uhum. super humilde, super, né, fala de igual para igual. Então foi bem legal, assim. E aí, depois que eu acabei, eu até tentei fazer, ela tentou me colocar num pós-doc da FAPESP, mas como eu tinha o consultório, eu tenho PJ, não pode. Então, eles me tiraram. Daí entrou uma outra menina que é até educadora física, não tem nada a ver, mas que é super legal também, e a gente faz trabalho juntos, assim. Então, eu fico mais com a parte clínica, porque ela não é médica nada, e ela é Uhum. super boa de estatística, então a gente fez uma dupla aí que os trabalhos de endócrino de tireoide estão saindo bem aí. Mas foi super legal a Tá experiência, eu bom. continuo. E aí o que todas as telespectadoras aqui querem saber do seu episódio é como é que dá para ser super médica, super mãe, super esposa. Como é que fecha essa conta? Não dá pra ser super, né? Tem que ter 32 horas de dia. Como é que é Não isso? dá pra ser super. Uma vez eu estava num congresso com a minha orientadora, a Rosa Paula, que também é outra, um amor tal, e ela é mó séria, assim, né, e bem realista. E aí tem uma professora super conhecida da USP que tem 3 filhos também.
E uma amiga minha, uma pós-graduanda, falou assim: Nossa, a doutora Ana tem 3 filhos, né? Nossa, será que ela é boa mãe? Eu não sei por que a menina fez essa pergunta. Daí a Rosa falou assim: Olha, pode ser boa mãe, mas não dá pra ser bom em tudo. Não dá pra você ser o melhor em tudo. Se ela tá sendo a melhor em alguma coisa, em outra coisa ela tá deixando. No fundo é isso, você vai tentando equilibrar. Um dia que né, você tá muito na parte profissional, você tá deixando de dar atenção para os filhos. No dia que você tá dando atenção para os filhos, você tá deixando de fazer a parte profissional. Você vai equilibrando. O que eu acho é isso, você nunca vai ser super em tudo. Então, isso foi uma coisa Sim, que eu tive que aprender, porque eu era super, né? Eu era a melhor aluna, eu era sempre a que tinha que ser a melhor. E hoje em dia eu sou a mediana em tudo. Na média, eu vou bem. No conjunto da obra, eu vou bem. Mas não dá, eu não vou ser a. Eu tenho consciência que eu não vou ser a maior publicadora de tireoide do Brasil, porque nem quero, não tenho tempo para isso. Eu prefiro cuidar das crianças, ficar brincando com eles, do que ficar só fazendo o trabalho. Mas eu tenho facilidade disso. Então eu gosto, por exemplo, eu estou num tempo vago, eu leio um artigo. Não é para mim, nossa, putz, eu tenho que ler um artigo. Eu gosto de saber o que está acontecendo. Eu tenho uns WhatsApp que ficam mandando 1 milhão de artigos. Eu sempre pego um ou outro que eu gosto mais e repasso. E todo mundo, nossa, mas como você consegue fazer isso com 3 filhos? Eu falei, gente, eu tô aqui vendo, né? Em vez de estar vendo no Instagram, eu pego isso e mando para vocês, tal, não sei o quê. Agora eu comecei com esse Instagram mais digital aí, com uma empresa, né? Então, eles estão postando enquanto eu estou trabalhando, né? Eu estou uhum. fazendo alguma coisa. Aí o pessoal, meu Deus, como você está conseguindo fazer isso? Eu falei, não, calma, gente. Daí foi gravado num dia, eles estão repondo no outro dia. Não é que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Eu também não cheguei nesse ponto ainda, né? Mas é Tá, difícil. e sempre pergunta aqui para vocês aqui, a gente caminhando aí para direcionar para o fim, eu te liberar aí para sua terceira jornada de trabalho. É, Ia dormindo, pessoal. livros, indicação de livros. Você já falou aí que tava lendo aí o. Como é que é o nome do livro que você estava lendo? How to Take Notes, é isso? É, How to Take Smart Notes. É isso aí, eu já li faz tempo. É um Ele é meio chato, porque ele fica ensinando isso, que você tem que anotar tudo, para quando você quiser escrever um artigo, Isso, você já tem. isso daí, você sabe, ó, eu fiz uma vez, participei de um evento em Gurupim, Tocantins, que o Gonçalo Vecina estava organizando, né? Sanitarista super renomado da USP, né? E aí, todas as aulas assistindo, papelzinho e caneta, papelzinho e caneta, papelzinho e caneta. Aí eu, professor, porra que você tanto anota? Cara, eu só gravo se eu escrevo. É, eu também. Impressionante. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso. Não, eu escrevo em congresso, caderninho, tal, não sei o quê. E tem que escrever mesmo, porque agora a gente tem mania de tirar foto, né, do slide e Sim. tal, mas perde, você não... O que Vai você pro além, escreve né? que fica, é. Mas eu amo ler, né? Então eu leio livro de maternidade, leio livro de ficção que eu não estava lendo faz tempo, eu voltei a ler, eu tô amando um monte de livro. Agora eu tô lendo um que chama The Learning Paradox, que é do aquele Felipe Freire, ele é brasileiro, mas está em Harvard agora. Conheço Ele não. é um neurologista, Aham. neurociências, ele tem um laboratório lá de reabilitação neurológica e tal, e ele fala muito de ensino médico, assim, de educação em geral, mas principalmente ensino médico. E eu adoro, né, essa Felipe parte e Freire, que é o tal. nome? Felipe Freinet, Fregni. Ah, Ele é o responsável por aquele curso de pesquisa clínica que tem em Harvard, que tem aqui no Brasil também, que faz um... Ah, eu sei! Tem o livro dele? Tem um monte. Mas tem esse que eu achei ele e tem um monte de coisa nova de como mudar o jeito de ensinar, assim, o médico, ou qualquer pessoa, mas em especial o médico. Porque como eu tô ficando lá com os alunos, né, você começa a ver que tá diferente da nossa época, né? O jeito de ensinar, o jeito de aprender. Então Ah, eu tem aquela sei que coisa, é. sabe? É verdade. Eu vou até mandar mensagem para Felipe de novo. Eu não sabia que Então, ele tinha um monte de livro, não. tem um monte de livro sobre isso. E ele tem esses de pesquisa, mas ele tem esses de ensino. E esse é o paradoxo da aprendizagem. E tava falando, eu tô no meio agora, e hoje eu tava terminando de ler enquanto eu tô esperando o meu filho lá no esporte, e ele fala assim que quando você tem uma baixa expectativa de alguma coisa, você vai. Isso não aconteceu comigo, né, no negócio do vestibular, mas assim, quando você fala assim, ah, eu sou ruim de matemática.
Sou ruim de matemática, então eu vou mal na prova de matemática. Então você fica pondo aquilo na cabeça, você é ruim de matemática, você sempre vai mal na prova de matemática. Então tem que Uhum. ensinar que você não pode ter essa preconcepção aí, né? Esse preconceito de que você é ruim em alguma coisa e você não vai conseguir ser bom nunca. Então ele dá umas dicas, assim, como que tem que fazer, bem legal. E é uma coisa, uma área que eu Boa. tô indo atrás, sabe? De ver, de como fazer um método de ensino mais interativo. Porque com o celular hoje, ou se você deixar o pessoal com o celular, eles ficam o tempo inteiro lá olhando o celular enquanto você está falando, né? Aquela aula tradicional. Não, isso Então, é não, muito chato, né? E você dá muita aula online? eu dou. Não, é só de congresso, assim, mas eu odeio. Caramba, eu fico revoltado, cara. Fica todo mundo hoje com a tela fechada. Fechada, fechada. Não, eu não dei aula, eu Porra, fiz uma reunião com os não, aí você alunos. dá. Porra, eu dou muita aula pra liga. Aí a pessoa te pede, você não ganha nada. Aí beleza, eu adoro dar, mas. Porra, aí eu falo assim, vocês estão de sacanagem, cara. Abre a porra da tela pra eu olhar vocês, cara. É, não, eu Porque fiz. fica todo mundo assim, com a tela fechada fazendo outra coisa, pô. Não, eu fiz uma reunião dos alunos do primeiro ano, daí também eles entraram, a gente tinha que discutir o assunto, todo mundo com a tela fechada. Eu falei, ai, gente, desculpa, mas vocês podem ligar, porque tá dando muita aflição eu falando aqui com uma tela toda preta. Ai, desculpa, desculpa, dentro. Eu falei, gente, vocês que são da geração da tela, por Não, que que e não aí, aparece? quando você vai ver, tem um de cabeça pra baixo, outro com a camisa de academia, é assim, o cara de É, pijama, é impressionante. é, mas eu acho que tem que mudar, né? Porque, assim, se eles Caramba. aprenderem, porque Carol, a gente tá senão. ficando velho, Carol. Eu tô ficando. Não, não, é difícil de entender essas mudanças. Não, é. Não, eu sou do tipo que eu tenho que imprimir o artigo, eu não consigo ler no computador. Eu tenho que imprimir para ler, grifar, tal. Não, você Senão, tá mais velha que eu, hein? eu Dá não pra consigo ler, ler em pô, dá pra Kindle. ler. Ah, não, eu me perco, não sei. Eu acho que tem alguma coisa de. Não, não, não. Não. Sublinhar e estruturar artigo é bom, tá? Mas, pô, mas você não compila, não? Você vai fazendo pasta, não? Eu Vou. gosto, pô. Passa de artigo? Pasta de artigo. Eu Vou gosto só de. acompanhando Você, aqui. você pega pra ler. Não, não. Pasta mesmo? Não, pasta que eu tô falando no computador, pô. Ah, no computador, sim, para ver o teu artigo salvo, mas se eu Você quiser vai ler e fazendo pasta aprender, manual dos artigos que você claro, lê e sim, sublinha? sim. Daí dá uns 5 anos eu jogo tudo fora, porque já tá tudo desatualizado. Jogo tudo não, né? Uso de rascunho. Tá, vamos lá. Finalizando aqui. Te falei, venho tentando aí buscar esse padrão aí de sucesso entre os convidados. E a pergunta sempre que não quer calar, subjetiva, mas super importante. What is successful for you? O que você acha aí? O que é o sucesso nesse modelo aí que a gente está vivendo para você? Porque é sempre individual. Essa resposta não tem jeito, não dá para replicar. Mas deve ter um padrão. Tô atrás dele. Então, eu acho que o sucesso, assim, o que em tudo que eu fiz, lendo um monte de livro, né? Eu acho que é você conseguir esse equilíbrio, né? Esse negócio, Superman, isso aqui não é que é ser Superman, é você conseguir ter um equilíbrio e ser feliz em todas essas áreas, né? E ter um propósito. Eu gosto muito daquele Ikigai, né? Que é o propósito de vida lá dos japoneses que vivem muito tempo. Porque é isso, quando falam, ai, mas nossa, o que que você vai fazer na escola? Você já sabe que lá não dá certo, lá que não vai pra frente, tal, não sei o quê. Eu falo, mas é meu propósito de vida, assim, eu acho que eu tenho que estar lá para ajudar essas pessoas que, né, estão entrando agora. Tem muito mais gente com dificuldades, até financeiras, né? Porque na Escola Paulista agora é mais de 50% de ações afirmativas, que são as cotas, né? Então são pessoas com mais dificuldade e tal que vão precisar de uma mão a mais. E eu acho que eu tenho a habilidade, eu tenho o conhecimento, eu gosto de passar o conhecimento para essas pessoas, tal. E eu acho que isso, pensando em casa, é um exemplo para os meus filhos, assim. Então, Com eu certeza. quero criar eles vendo que a mãe deles tá bom, pode não ganhar tanto, tal. Lógico, tem o meu marido também que está me dando um backup aí financeiro. Uhum. Mas a gente tem essa parte que é como uma família, a gente está fazendo bem, assim, a gente está ajudando da forma que melhor pode. Não adianta você ficar doando dinheiro, eu não acho que a questão é essa, sabe? Eu vou doar para uma caridade, ok. Eu acho que é isso. Se eu tenho essa oportunidade de ensinar o que eu sei, que eu gosto, né?
passar essa paixão pela medicina, tal, que hoje em dia, às vezes, eles não têm, né? Esse grupo do primeiro ano que eu fiz agora de ensinar pesquisa, eles começaram super crus, não olhavam muito na cara, não sei o quê. Daí você vai mostrando que é legal, que, vamos fazer isso, então vamos pedir uma bolsa PIBIC, vamos fazer não sei o quê. Daí você vê que termina o curso, eles estão super animados, eles entraram mesmo na faculdade, assim. Eu acho que é isso, acho que o sucesso é você ter um propósito de vida e conseguir realizar enquanto você está jovem, quando você está podendo, né, ajudar. Não deixar para quando eu estiver aposentada, bem velhinha, e eu ia ensinar alguma coisa. Eu acho que é nessa fase que eu tô ativa que vai ser o maior benefício, assim. Então é isso, e ao mesmo tempo eu ter o meu tempo com a minha família para poder criar meus filhos bem também. Não adianta eu ter ser super bem-sucedida e os filhos largados e, né, cheio de coisa. Então eu acho que o sucesso é você conseguir manejar tudo isso com equilíbrio e ficar bem com você também, né? Então, né, poder fazer suas coisas, ter seus amigos, E, sair com eu, mais. e a última, pensamento aqui. Você e César, as crianças vão ser médicas? Acho que não. O Vitor com certeza não, o Vitor quer ser youtuber, mas as meninas ainda falam. A Sofia fala que vai ser assistente do papai e a Estela fala que vai ser minha assistente. Daí ela fala assim, mas a Teté fala pra Sofia, mas você gosta de sangue? Ela, não, não, mas eu só vou entregar o band-aid pro papai, eu não vou precisar cortar nada. Porque é a puxa-saca do pai. Elas falam, mas não sei. Eu tenho uma teoria que quando o pai e a mãe são médicos, os filhos não são. Porque eu acho que, pelo menos na nossa época, né? Trabalhava tanto que não via, sei lá. Pelo menos os meus parentes, que os dois são médicos, ninguém quis ser. Mas às vezes pode mudar, né? Tem os Eu dois acho que eles lados, são Carol. Tem bonitos. os dois É, lados. Eu vou te falar. Isso é uma coisa que eu vejo aí dentro das conversas. Tem a tua tese, é válida, rejeição total, mas tem o outro lado também. Tipo, putz, só vê aquilo ali como você teve com teu pai. Só veja é, aquilo ali como saída, aquela é a única alternativa, aquilo é a meta, aquilo ali eu quero ser igual a eles exato, é. e segue. Entendeu? Isso aí não tem esse padrão da rejeição É, ou. Se você tá insegura, pode ficar mais, tá? Se por acaso você estiver ficando feliz que pode ser que eles façam, então tem esperança, tá? é, vamos ver. Tô muito cedo, eu Ah, não, acho. tá muito cedo para É, escolher. tem Quando a gente escolhe é muito muito tão cedo, nova. né? Quiçá agora, É, né? já é, Já é exatamente. absurdo. Doutora Carol, muitíssimo obrigado. Obrigada. Parabéns aí pelo sacrifício, pela jornada, pela sua hora aí dedicada a nós. Espero aí que consiga contribuir para a vida de inúmeros colegas aí que estão começando e impressionante, mas temos mais colegas empregados e já com bagagem acompanhando Fala Doutores do que estudantes. Então, eu Hum, acho que a gente está passando por uma transformação muito grande e é, muita gente querendo ver história, querendo ver modelo para tentar redesenhar a sua história. Então, é. acredito que vai ser de muita valia para todas as faixas etárias e todos os momentos de carreira. Onde é que o pessoal te acha? LinkedIn, Instagram, onde é que o pessoal tá? E faz suas considerações finais. Agradecimentos mil aí. Ai, obrigada pelo convite. Foi super legal, muito interessante. Eu acho que é isso. A nossa geração, assim, é uma geração que está passando por toda a transformação, né? Então tem a geração mais antiga era só lá o consultório, né? Tranquilo, presencial. A gente está nessa transição e tem uns que são só o Sim. virtual, só essa coisa moderna. Então, acho que para a gente está sendo mais difícil para a gente se adaptar a tudo isso. Então, é uma coisa que é legal ter esses contatos, é legal alguém que assiste, né, entrar em contato para pensar alguma coisa juntos. Acho que vai ser super interessante. Eu tô com esse Instagram agora, meu Instagram profissional, que é @doutora.dra.caroljanowski, que eu tô postando algumas coisas, fiz umas filmagens, estamos começando aí para pôr também medicina séria, Pera, porque Carol, pera, não, aí você vai ter um problema que, ó, o óbvio precisa ser dito. Soleta Janowski. Vou botar, J, vai estar aqui no é, episódio, vai estar gravado, vou botar link, mas é, facilita a vida das pessoas. JANOVSKY. E é. Porque é isso, porque no fim, os médicos que estão ficando famosos são os que não são muito médicos, né? São os que estão inventando história aí, estão Total. inventando moda. E tem que mostrar que não, que tem que fazer a medicina séria e
talvez um dia a gente também vai ser tão valorizado quanto. Porque as pessoas querem muito um milagre, né? Elas querem muito ser super especiais. E no fim, gente, é o arroz e feijão, né? Não é a comida de verdade lá da Rita Lobo, é a mesma coisa, é a medicina de verdade que é o que dá certo no longo prazo, no médio e longo prazo. Então, acho que é isso. Queria agradecer toda a minha rede de apoio. Então, além de tudo, né, tenho pessoas que me ajudam para eu conseguir fazer também esse monte de coisa. E agradecer o convite, ficamos à disposição. E se alguém quiser entrar em contato, estamos aí. Estou aqui em São Paulo, né, na Vila Clementino, e nos vemos por aí. Carol, valeu, brigadão. Pessoal, até terça-feira que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau.